Os autos da fé, lugar onde os rituais de penitência pública de hereges e apóstatas eram realizados. Ocorriam quando os membros da Inquisição decidiam a sentença pelas autoridades civis, condenando os acusados por diversos crimes. Mas quais eram os crimes? Os crimes variavam entre heresia, bruxaria, incêndios intencionais, além de incesto e homossexualidade. Nos autos da fé, ocorria a possibilidade dos hereges abandonar sua heresia e se conciliarem com a igreja, algo que não ocorria com muita frequência, mas quando ocorria, a pena era minimizada ou mesmo perdoada. Já quando o acusado não se arrependia de seus pecados, as coisas pioravam bastante, tendo a possibilidade de receber a condenação de prisão perpétua, morte pelo garrote, fogueira, além de poder ser condenado à morte pelo carrasco real. O garrote era um instrumento de tortura que poderia levar a óbito. Como vemos na imagem, a vítima era presa pelo pescoço. Muitos torturados morriam durante o processo ou ficavam aleijados, mas antes da tortura, o réu assinava um documento onde atribuía a culpa dos maus tratos a si próprio por ter demorado a confessar os seus crimes, e ainda assinava um termo de segredo, pois não contaria a ninguém o que se passou na prisão ou no julgamento. Muitos lugares associados à Santa Inquisição hoje são vistos como patrimônio cultural da sociedade, servem como ponto turístico ou mesmo são monumentos históricos. Mesmo que não tenham sido usados diretamente para as Inquisições, o edifício das Inquisições em Monzaros pode ter sido utilizado como albergue de uma família do Santo Ofício ou, quando muito, como estadia temporária de acusados, que mais tarde seriam julgados no Tribunal do Santo Ofício, em Évora. A pena de morte pela fogueira recebiam os réus que recusavam confessar-se culpados. Se no último momento, antes de se aplicar a pena de morte, o réu se dizia arrependido e pedia para morrer na lei de Cristo, era primeiramente estrangulado e depois atirado na fogueira. Se, porém, persistia em dizer que queria morrer na lei de Moisés, era queimado vivo. Os que fugiam eram queimados em efígie, isto é, simbolicamente, e substituído por um boneco de pano, seus bens confiscados e seus descendentes considerados infames. Somente quando a sentença era de morte, informava-se o réu com antecedência, em geral na véspera, para ter tempo de preparar sua alma, que os inquisidores iam salvar pela fogueira. Já os autos de fé eram enormes festas populares. Havia os autos de fé públicos e os particulares, reservado para casos menos graves ou especiais. Caso alguém da nobreza fosse condenado, eles eram muito caros e realizados uma vez por ano. Às vezes, duravam um dia todo, em outras, atravessavam a madrugada. Durante o auto de fé, os réus ouviam suas sentenças. Os condenados a morrer na fogueira, depois da cerimônia, eram transportados para o lugar onde se erguia o queimadeiro. À frente de toda a Inquisição estava lá o Inquisidor, autoridade máxima do Tribunal do Santo Ofício. O Inquisidor acumulava a função de investigador e juiz. Se compararmos com nossa justiça, o Inquisidor possuía muito mais poder e um leque muito mais amplo de possibilidades que em outras de sua época. Mesmo com todas as leis e regras que rodeiam o cargo de Inquisidor, muitos casos de abuso de poder e de suborno rodeiam as autoridades eclesiásticas. Algumas investigações históricas apontam que esses mecanismos envolvem desde cargos baixos até chegar ao papado. Há ainda indícios que apontam que a própria implantação do Tribunal de Portugal teve seu processo retardado a custos de muito ouro do Vaticano. Na verdade, a dimensão simbólica de que se revestia o combate à heresia no imaginário popular, alimentado pelos espetáculos públicos dos autos da fé, fazia do inquisidor mais do que um funcionário graduado do tribunal, transformava-o num representante da justiça divina.